Oi, Vanessa. Oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Vanessa, Sim, a gente estava conversando em off sobre a timidez, né, de fazer uma live e tal. Para mim também é novidade, nunca tinha feito. Então, nós estamos saindo da nossa zona de conforto para poder conversar com a galera e saiba que você não está sozinha. Todos nós ficamos. muita, se diz, muita prática assim com live não. Essa é a minha segunda live. Eu espero que seja bem interessante, consiga ser bem produtiva aí para as pessoas que estão participando e é isso aí, vamos em frente. Você acha que você fica mais nervosa na live ou lá na prova, na hora da largada? Ah, Porque o pessoal vai recebendo um alerta que a gente está ao vivo, né? Então aí a galera vai entrando, a gente fica dando uma enroladinha mesmo para dar uma audiência aí. tá bom. Já treinou muito hoje, né? 1.000 metros, né? Então, esteve um trabalho antes para fazer um teste de 1.000 metros, que é o desafio, né? Que a gente está participando do Remindor, desafio Remindor da CBR. E depois depois do teste, soltei, ainda tive 2 horas de bicicleta. E daqui a pouco eu tenho que fazer mais flexões ainda, que eu não fiz. Oh, oh, oh. E você deve estar remando máquina. Remergômetro na minha vida, nunca. Nunca. O remergômetro sempre tinha sido para mim um complemento de treino, né? E, para ser sincero, eu nem tenho uma técnica muito boa no remergômetro. Então, e o técnico que eu estou agora no momento, que é o Bernard Stompalski, que é o treinador do Flamengo, né, e também da CBR agora, ele tinha priorizado para o pessoal da categoria peso leve ficar mais no barco. Então, eu praticamente só entrava no remergômetro quando tinha algum teste, assim, tipo SNAT, na semana. Eu praticamente não usava o remergômetro, assim. Então, Legal. agora eu tô amiga do remergômetro. Eu não sei se para você também, mas o remergômetro ele é meio que o pesadelo dos remadores, né? Todo mundo teme a máquina, né? Então, ele é realmente, para mim também. Mas eu acho que, como tudo na vida, é treino, sabe? No começo, eu tinha exatamente isso. Ficava, sabe, dar aquele frio na barriga, dia de teste, como se fosse uma competição mesmo, assim, passava mal, né? Mas agora que eu tô treinando remergômetro todo dia, eu tô ficando tão acostumada que eu falo essa brincadeira de ficar amiga do remergômetro, mas realmente, tipo, os treinos com tempo, nada como treino, né? Nada como muitas horas sentado fazendo o que você tem que fazer, que você vai se habituando e é aquele negócio, não é que fica fácil, é você que está ficando bom, entendeu? Então, quanto mais você treina, mais você vai melhorar a sua performance. E Renan deve estar com ciúmes dessa máquina aí, não tá não? Ele tá, eu acho que ele tá, mas ele me apoia muito. A máquina é dele. Quando ele comprou, a gente tinha ido num casamento de uma amiga minha, que eu fiz intercâmbio quando eu era mais nova, antes de eu começar o remo, muito antes. E eu conheci uma garota do Japão e ela se casou nos Estados Unidos e nós fomos lá no casamento e ele falou, vou aproveitar a oportunidade para comprar um Trazer. remergômetro. Eu ajudei ele a trazer o remergômetro, mas eu nem remava e nem estava nas minhas pretensões na época. Hoje em dia sou mais eu que uso do que ele. Mas
quando faz um treininho, reclama da máquina, mas vai lá e faz um treininho. Ô, Vanessa, a galera já entrou, tá entrando aí. Vamos começar, porque algumas pessoas que estão assistindo são iniciantes de remo e talvez nem te conheçam. Então, você poderia se apresentar, falar de onde você e dizer como é que você conheceu o remo, como é que tudo começou. Fica à vontade, viu? Pode começar a falar. Tá bom. Bom, eu comecei o remo aos 28 anos. Faz muito. Comecei meio tarde, né, para o remo, para qualquer esporte, né? O remo normalmente começa ali com uns 12 anos, acredito eu, e eu comecei aos 28. Eu comecei porque antes, não sei se a maioria das pessoas sabem, mas eu fui atleta de natação por muitos anos. Eu comecei a nadar aos 3 anos e eu nadei até 21 anos. Dos 10 aos 21, nadei foram 12 anos, 12 a 11 anos competindo mesmo. E eu saí da natação, aí eu fui fazer faculdade, comecei a trabalhar e eu fazia balé na época, fazia yoga, fazia outras atividades. Só que eu sempre fui muito competitiva e eu levava tudo muito a sério. Então eu estava fazendo balé, eu entrei num grupo que faziam competições de finais de semana, aí eu comecei a treinar muito e fiquei apaixonada pela situação. E aí o balé mudou para tarde. E à tarde eu não podia fazer de jeito nenhum, porque eu trabalhava. Eu estava de manhã e trabalhava o dia inteiro. Aí eu fazia de noite. Aí eu já estava namorando o Renan nessa época. Já tinha 3 anos que eu namorava ele. E assisti ele competindo, ia direto assistir tudo. Mas nunca tinha me passado pela cabeça tentar o remo. Foi quando ele falou assim para mim, olha, por que você não tenta remar? Porque o remo é bem cedinho, você vai poder ir antes de ir para o trabalho, não vai trabalhar nada e tal. E aí comecei assim. A primeira vez que eu remei, eu já gostei do negócio, né? Apesar de eu estar ali no barco escola, eu já achei interessante. E aí a primeira vez que eu fui para a água mesmo, aí eu me apaixonei. Ô, Vanessa, é legal você falar isso, porque tem muita gente que tem receio de começar um esporte por causa dessa questão da idade. Já tô, né, já passei da idade para começar do zero. E é muito legal porque no remo mundial tem outras histórias parecidas com a sua, né? Eu me lembro aqui de uma medalhista de Londres, num 200 feminino, a menina também começou, eu acho que até com mais idade que você, acho que ela começou aos 32, e com apenas 4 anos de remo, aos 36, na Olimpíada de Londres, ela foi campeã olímpica, né? Uhum. Ela também já era atleta, assim como você, se eu não me engano, acho que ela era do atletismo, não tenho certeza. E tem agora um caso recente também do alemão, do esquife, né? Que parece que ele era nadador antes também. E com apenas 1 ano e meio de remo, ele conseguiu ser medalhista no Mundial, né? E agora ele está voando aí, é uma das promessas para o ouro olímpico no esquife, né? Então é muito legal a gente saber que a sua história combina, né? Desses astros aí. E hoje você é considerada a melhor atleta do Brasil, né? Conta pra gente. Eu acho que você podia primeiro falar da sua carreira na natação. Você competiu, que nível você tinha na natação, de competições e tal, e agora no remo, como é que está a sua carreira? Então, quando eu comecei na natação, eu sempre fui muito caxias de treino, sabe? Eu não sei se essa expressão é usada aqui em São Paulo, não sei se em outros estados, mas eu treinava exatamente tudo que o técnico pedia. Eu era muito certinha no treino, sempre fui. Que eu ia competir, ficava tão nervosa, que eu fazia tempo que não ia fazer nem no treino. Eu falava assim, nossa, no treino eu fui muito melhor, porque na natação tem como você medir muito, né? O remo que entra e muda
parâmetro. Na natação, não. Você faz um treino na piscina, você já bateu aquele tempo, você sabe que você pode bater na competição, entendeu? E aí eu tive, assim, uma carreira que eu cheguei a competir, nunca cheguei a competir pela seleção brasileira da natação. Eu nadei pelo Vasco da Gama, 2 anos, nadei pelo São Caetano do Sul e eu conquistei minha melhor classificação na natação. Eu já fui campeã carioca na prova que eu nadava, que era 200 metros peito. Eu fiquei em terceiro lugar na minha categoria, no brasileiro. E peguei algumas colocações no Paulista também. Mas eu saí da natação na época porque eu estava cansada da rotina que eu tinha de treino e eu ficava tão nervosa nas competições e aquilo me estressava, porque eu treinava, e chegava na competição, eu fazia muito pior, muitas vezes, do que eu já tinha feito em treino. E aí eu já tinha, estava perto de começar a faculdade, tinha acabado o colégio, e eu falei, quer saber, vou dar um tempo para sair da natação, né? E aí já contei a história de como eu entrei no remo. Quando eu comecei a remar, eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar profissional na atividade, né? Eu queria fazer alguma coisa para poder esparecer que é uma atividade física. Mas, como eu já sou muito competitiva... Pode te interromper rapidinho. Oi? Quando você remou a primeira vez, você teve facilidade? Você achou fácil? Ou como é que foi a primeira experiência? Porque eu já tive algumas experiências de pegar atletas, a aula experimental, a primeira aula, que a pessoa vai para o barco a primeira vez, e eu confesso que eu não tive experiências, no geral, muito boas com ex-atletas, assim, atletas de outras modalidades, até que estavam em atividade, mas mesmo da natação, eles tiveram muita dificuldade com o remo. Às vezes é até mais fácil ensinar a aula experimental para uma pessoa que não é de nenhum esporte, que não é atleta nem nada, uma pessoa normal. E como é que foi a sua experiência, a primeira aula? Você já pegou fácil ou foi difícil? Não foi fácil. Foi difícil. Eu achei que Eu achei que estava de muita coordenação. E deu uma travada. Voltou. Eu lembro que eu remava, a primeira vez que eu fui... Bom, eu estava super ansiosa para ir para a água. E como eu era mais velha, no começo da minha carreira, as pessoas não deram muita atenção para mim. Acharam que eu ia competir master, né? Não deram muita bola. Então, assim, em um mês eu já estava na água. Eu acho que eu não tinha aprendido todos os movimentos. Eu não estava muito preparada para ir para a água. Então, eu tive muita dificuldade no início. Eu achava, assim, 2 quilômetros que eu remava, eu já achava muito difícil. Eu falava para o Renan, como é que vocês fazem 20 quilômetros? Eu faço uma volta e já estou morta. Como isso? Eu já nadei, eu sou atleta, não sei o quê. Mas o começo é assim, é que tem que insistir. Tem a gente até fica bom em alguma coisa, a gente tem que insistir muito, né? Você não vai aprender do dia para o outro. Técnica é uma coisa que você demora muito para apurar e ficar boa. E eu ainda pensava assim, poxa, eu já estou começando com 28 anos, já vou ter mais dificuldade com uma pessoa nova de aprender o movimento. Então, eu tenho que ter paciência comigo, sabe? E assim foi indo. Eu fui insistindo, e aí, de repente, competi a primeira competição, e eu falei, eu lembro que a minha primeira competição de estreante, eu fiquei em segundo. Só que eu... Ficou tão nervosa como ficava na natação ou foi mais tranquilo? Não, a primeira vez fiquei muito, porque eu tinha medo de virar o barco. Então, eu estava extremamente nervosa na primeira vez. Muito nervosa. E foi esquife? Foi esquife. Minha primeira competição foi esquife. E eu fiquei muito nervosa de virar o barco. Então, eu estava como na natação. Esse nervosismo todo meu ainda persistiu um tempinho. Só que depois que eu tive minha filha, eu consegui mudar minha mentalidade na hora de competir. Eu não sei, eu tenho uma maturidade assim que
eu sinto o nervosismo, é normal, todo mundo sente que vai competir, dá um frio na barriga, mas a hora que eu entro na água, no barco, que eu tô indo pro balizamento para me aquecer, todo o meu nervosismo acaba ali, porque eu estou concentrada no que eu vou fazer, entendeu? Então, o nervosismo que eu sinto antes, eu encaro com uma adrenalina, e aí depois eu uso a adrenalina a meu favor, entendeu? Ô, Vanessa, como que é o seu aquecimento para ir para uma prova? Você aquece na máquina primeiro ou não? Você vai direto para a água? Com quanto tempo de antecedência você coloca o barco na água? Drill? Como é que é esse antes da prova? Não, quando eu entro na competição, eu preciso pelo menos 30 minutos antes. 30 minutos antes. Pega o carregador aqui para mim, por favor. 30 minutos antes eu preciso entrar na água, mas eu começo a aquecer quase uma hora antes. Eu preparo mais ou menos uns 15 a 20 minutos de exercícios que eu faço de mobilidade, faço um core, alguma coisa assim. Depois eu tenho mais uns 10 minutos de remergômetro, que vai dar aí uma meia hora no total tudo, né? E aí só depois que eu vou para a água 30 minutos antes. Dependendo do lugar, por exemplo, em São Paulo, não tem onde muito ficar aquecendo, né? Então, aí eu tenho que entrar um pouquinho mais tarde, assim, uns 20 minutos antes, para não ficar tanto tempo parado ali e aí perder o que você fez antes. Quando você entra na água, você fica fazendo largadas ou não? Você vai mais tranquila? Eu faço, mas eu faço umas, sei lá, eu dou um limite de até 5 largadas. Mas se eu acertar duas, assim, se eu já acertar a primeira e a segunda, eu já não faço mais. Aí eu memorizei o que eu queria para a competição. Então, se eu já acertei, é aquilo ali, entendeu? Vai depender de como eu tô, vai depender das condições da água também. Às vezes eu preciso testar mais de uma saída porque a água está muito marolada. Então, depende das condições. Muito legal. E, Vanessa, fala pra gente, assim, a sua rotina de treinos. Quantas horas? A sua rotina, porque você é mãe, é esposa e é atleta de ponta, né? Como é que você concilia tudo isso na sua rotina, assim, tanto a sua vida pessoal, familiar e a sua carga de treino? É difícil. É difícil porque se você pensar numa rotina ideal para o atleta, ele tem que praticamente treinar, comer e dormir, né? O ideal. Só fazer isso. Quando você tem filho em casa, não tem como, criança demanda muita sua atenção. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam. Aliás, eu só consigo treinar porque eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo nos bastidores. Eu falo assim porque não são pessoas que eu pago, não é nada disso, é minha família, mas são os essenciais para que eu consiga fazer o que eu faço. Então, meus pais me ajudam muito, cuidando muito da minha filha, enquanto eu e o Renan vamos trabalhar e tal. E o próprio Renan me ajuda também demais quando a gente está em casa, ele fica com a Larissa para eu treinar de manhã, de tarde, principalmente agora na pandemia. Então, são as pessoas mais importantes que ajudam e fazem parte da minha logística do dia para que tudo aconteça. Eu acho que depois que eu me tornei mãe, eu aprendi a me dividir bastante. Então, antes eu achava que eu precisava de 10 horas de sono para treinar bem, 8 horas. Depois que eu fiquei mãe, eu falei, 6 horas eu estou treinando bem. 5 horas eu estou treinando bem. É óbvio. Caraca, que... É óbvio que 8 horas, né? Mas assim, eu acho que eu fui me acostumando a dormir pouco e ter a rotina que eu treino, que eu tenho, né? O mais importante é ter uma disciplina, que eu confesso que eu ainda não tenho extremamente, principalmente com horários, mas eu consigo me organizar de uma maneira que eu consiga cumprir todos os treinos, ter um momento de descanso, ficar com a Larissa, dar atenção para a família. É difícil, mas dá. Eu não sou a única que...
faço isso. Quantos anos que tá a Larissa? Larissa tem 5. 5 anos. Legal. Então a fase. Não, 5 anos dá trabalho pra caramba. Eu tenho 3 lá em casa. Uma de 7, uma de 5 e um bebezinho. Dá trabalho, toda a idade, não tem jeito. Mas e a carga de treino? Quantas horas, quantos quilômetros você rema por dia? Você faz musculação? Fala um pouquinho do seu treino, como é que é? Então, eu treino segunda a sábado e muitas vezes domingo também. Normalmente são 2 sessões de treino pela manhã. Então, normalmente é água, às vezes uma segunda sessão de treino de água. À tarde também, às vezes, sempre uma sessão, às vezes 2, vai depender do momento do treino. Musculação a gente faz, acho que de pelo menos umas 4 vezes na semana, varia bastante, a gente fica umas 5 semanas, 6 semanas com uma musculação muda. Então, já no treino, assim, no decorrer do ciclo, a gente tem treinamento de resistência na musculação, força, alguma musculação de manutenção. Eu acho que deve chegar, deixa eu ver, umas 5 horas de treino por dia, 5, 6 horas, dependendo do período que a gente está. Mas é por aí, umas 2 sessões de treino de manhã, pelo menos uma tarde sempre. A gente tem, às vezes, uma folga à tarde semanal, mas também depende do período. E esse treino que você faz, todo mundo do Flamengo faz ou só os atletas mais disciplinados que dá conta? Como é que é? Não, todo mundo faz. Lá a gente está dividido por categorias, mais ou menos, né? O C depende muito, assim, da época que a gente tá, mas eles às vezes dividem o treino para os pesos leves ou para os pesados, categoria sub-23, categoria júnior, mas assim, na maioria das vezes, por exemplo, agora é o mesmo treino todo mundo, tanto o sênior pesado quanto o leve, tá fazendo os mesmos treinos. O Berna, ele é alemão, né? Sim. E ele é um atleta olímpico, né? Ele foi atleta olímpico, né? E fala um pouquinho para a gente do Berna. Ele mudou muito depois que ele chegou. Teve grandes mudanças nos treinamentos, na filosofia ali de trabalho dele. Como é que você vê, faz essa análise assim do antes, como que você treinava antes dele e depois com ele? Só respondendo o João, que acabei de ver uma pergunta dele rapidinho. Minha vida de peso leve, eu tenho dificuldade. Você pesa quanto, Vanessa? Oi? Você pesa quanto? Normalmente treinando 56, 56,5, 57. Normalmente é esse peso. Legal. Então, E para o skip, então tá de boa, né? Eu acho que isso foi uma das grandes vantagens para mim no remo. Eu acho que primeiro que eu não tenho dificuldade nenhuma, então como que eu quiser, não diminuo o carboidrato antes de competição, é raro. Às vezes um pouquinho quando eu tô para competir duplo, porque aí tem que bater 57,0, mas normalmente nada, não paro nem de tomar suplemento, nada, tudo normal. Fernanda, esses caras assim, desculpa, eu tava pensando na Fernanda que você remou com ela, né? Sim. Desculpa, mas esses caras assim, igual o João, Capi, Emanuel, esses caras ficam reclamando de peso porque eles não treinam. Porque quem treina mesmo de verdade, faz 50 quilômetros de remo no dia, 6 horas, não tem como engordar, né? Ixi. Galera, Vanessa pausou aí, travou. Não sei se para todo mundo aí, mas para mim travou aqui. Será possível que Vanessa está com o celular do João também? Barcos era tudo novo.
Vanessa, estou contando aqui que teu marido, ele quase me matou lá em Saquarema, que a gente chegou pro camp e os barcos estavam tudo embalados, desmontados, então não tinha barco para treinar no primeiro dia, né? Aí o José vai correr. Aí fez os grupos trio, assim, trio, foi de 3 em 3 para sair para correr. Acho que era 1 hora de corrida. E aí eu dei o azar de cair no trio do Renan. Foi eu, Renan e o Célio, que era meu parceiro. Esse menino saiu para correr 1 hora como se fosse 100 metros. O Zayn Bolt, um louco. E a gente, primeira vez na seleção brasileira, cara, eu e Célio resolveu acompanhar esse moleque. Eu fiquei o camp todinho, acho que era 30 dias de camp, eu fiquei o camp todinho acabado, todo dolorido. Eu não conseguia dormir de lado assim, porque se encostasse uma perna na outra, eu não aguentava. Tinha que botar os travesseiros entre uma perna e outra, de tão dolorido que eu fiquei por culpa do Renan. E todo mundo foi correr trotezinho, 1 hora trotezinho, só a gente, os loucos, na cola do Renan, e o Renan parecia que estava fugindo da polícia. Imagino, porque ele corre bem. Um dia eu vou dar o troco nele. Hein, já? Mas, ô Vanessa, você estava falando do peso aí, do peso leve. E eu me lembrei, você correu com a Fernanda, não foi? Sim. Vocês fizeram um doble. O doble da Olimpíada do Rio 2016. O doble olímpico, é. Isso. Você dava peso para a Fernanda? Como é que era? Não. A Fê, ela sempre bateu peso também, nós duas. Nenhuma das duas tinha dificuldade em chegar no peso, então a gente comia o que a gente então queria. Então eram as duas 57. Sim. A gente até brincava que a gente podia estar comendo Nutella para a pesagem, porque estava tranquilo. E era realmente isso. Mas é óbvio que a gente não fez isso, né? Massa. Então vamos. Acho que você podia então falar para a gente. Eu tinha te perguntado, aí o João perguntou essa questão do peso leve. Para você falar para a gente o que o alemão trouxe de novidade, para você contar para a gente essa mudança aí que foi a chegada. Ele é um técnico que já treinou uma pessoa que foi campeã olímpica, né, 2 vezes, 2, 3 vezes. E aí ele tem muita experiência na bagagem, assim, para passar para os atletas, até porque ele vivenciou muito do remo, porque ele também foi um atleta, né? E o treino dele é de muito volume. Então, eu acho que o que mais eu senti no início, eu ficava acabada. Acho que os primeiros 3, 4 meses que eu treinei com ele, foi onde eu mais sofri, porque eu nunca tinha treinado tanta quilometragem. Às vezes eu ia para a água e fazia no dia 42 quilômetros, no esquife. Eu rodava 20 de manhã, depois à tarde, e aí no dia seguinte era praticamente a mesma quilometragem, 36 quilômetros. Então, aquilo me desgastava muito, porque era uma coisa nova que eu não fazia. Mas, com o tempo, eu fui me acostumando e eu percebi que eu precisava daquela quilometragem até para ter um feeling melhor do barco. Então, me ajudou muito, assim, né? Eu só tive técnicos bons até hoje, assim, todos que eu já passei. Eu tenho um carinho especial por todos os técnicos, mas falando do Bernard, que é o que você está perguntando agora, eu acho que o diferencial foi nessa questão de volume e de como ele divide os treinos para a gente nesses macrociclos e microciclos. Então, eu tive uma grande evolução, assim, eu acho ele uma pessoa bem didática, então eu consigo compreender bem, eu não tenho uma barreira, assim, pela língua, porque eu consigo me comunicar com ele, e quando eu fui para lá e treinei tanta quilometragem como eu estou treinando, eu acabei tendo uma grande evolução. Em 2019 foi, acho que, o melhor ano que eu já tive em termos de resultado e uma melhora técnica também.
E estava continuando esse ano de 2020, mas o ano foi interrompido aí pela Covid, mas a gente continua firme na luta aqui. Ô, Vanessa, quando o Berna chegou, você já estava no Flamengo? Não, sim, quando eu cheguei, ele já estava. Eu cheguei Ele depois já dele. estava. É, Ele chegou antes de você. Eu isso. lembro que quando ele chegou no Flamengo, passou uma reportagem no Globo Esporte, de nível nacional, né? E me chamou muita atenção. Eu nunca esqueço dessa reportagem, porque eu estava passando por um momento da minha vida, eu estava querendo fazer tudo diferente que eu já tinha feito no Remo. Eu tinha tido sucesso como empreendedor e tal, como treinador, um pouco como atleta, mas eu senti que tinha uma barreira que não estava me deixando evoluir. E aí eu comecei a estudar metodologias de treinamento de vários países diferentes, e eu estava muito focado nesse estudo. E aí passou essa reportagem do Bernhard no Globo Esporte. Ele tinha chegado, era alemão, então, né? Aí o repórter perguntou para ele assim: Berna, o que falta para o Brasil? Por que o Brasil não tem uma medalha olímpica ou uma final olímpica? E aí ele falou assim para o repórter: é porque o Brasil não tem um método. Cada um é de um jeito, cada clube de um jeito, não existe um método. E, e isso para mim marcou muito, porque eu estava justamente estudando metodologia, eu estava escrevendo um método baseado nas experiências dos outros países e adaptando para a nossa realidade, né? Então eu achei muito interessante ele falar isso, porque me deu assim uma confiança de que eu poderia estar indo pelo lado certo, de antes de fazer qualquer coisa, de criar uma metodologia, né? E é legal você contar como que é essa vivência sua que você tem com o Berna. Pô, ele treinou campeã olímpica, né? 3 vezes. Então é fantástico isso. E o Bernard, ele é seu treinador de Flamengo e ele também é o treinador da seleção brasileira, é isso mesmo? Metodologia, ele acabou mudando a minha remada assim um pouco. Ele tem um estilo, sei lá, vamos dizer assim, né? De como ele acha que a remada é mais eficiente, e aos poucos você vai percebendo que a maioria dos atletas, no caso do Flamengo, que treinam com ele, começam a ter uma remada mais parecida, até porque isso é mais fácil de conjuntar quando os atletas do Flamengo precisam formar guarnições em conjunto para fazer as competições, né? E qual que é essa diferença assim, na sua remada que ele teve que ajustar e mudar esse estilo? O que você pode dizer assim, que ele especificamente que ele mudou na sua remada? Eu acho que a parte da extração do remo, que ele queria que eu fizesse mais limpa, né? E na parte de recuperação, para eu sentir o barco no momento que eu estou fazendo a devolução, né? E fazer mas engatilhar rápido tem que fazer de qualquer maneira. Mas eu acho que é mais isso, esse momento da extração e da devolução. Que é o... Seria, Oi? seria assim, uma organização mais marcada dessa devolução? Não, ele não fala para a gente parar na ré, vamos dizer assim. É uma extração limpa e fluida para frente. Né? Certo. E a questão do momento de você começar a flexionar o joelho, a puxar o fincapé, existe um momento ideal para isso? Você tem que estar com os braços completamente estendidos ou não? Isso varia muito de cada atleta? Existe alguma padronização nesse momento do retorno ali? Eu acho que varia para cada atleta, mas ele gosta de uma... Ele me instrui para fazer de uma maneira assim que eu fizer a extração,
Assim que eu passar com a mão no joelho, eu já inicio a flexão dos joelhos. Assim que eu passar as mãos sobre o joelho, já inicia a flexão. Frente para trás. Ele é um corpo relaxado em cima do barco, um corpo mais à vontade. Certo. E você também... Funcionou bem, porque você às vezes vê por exemplo, a Itália remando, ou a Alemanha remando, ou Nova Zelândia, que para bastante na ré, são estilos diferentes, né? O estilo que ele colocou é um estilo que eu me adaptei bem e consegui extrair o melhor da minha técnica ali, entendeu? Eu lembro que o José, uma vez, ele comentou que ele gostava que os atletas trabalhassem com a pá um pouco mais distante da água. O Bernard faz alguma observação em relação a isso? Ele fala para fazer isso também. Para não ficar trabalhar tem que ter uma certa altura. Porque aqui na extração a gente já define a altura. Tá vendo? É o Flamengo. O Flamengo tá boicotando. A gente está desconfiado que o Flamengo tá com algum hacker, porque bem na hora que você vai falar do segredo para ser campeã, para ter uma remada tão boa, aí a internet trava, tá? Estranho isso. Travou? Aqui na extração é onde você marca a altura, que você vai seguir na fase seguinte da evolução, né? Então, dali é mais ou menos, você vai levar a mão reta para frente. Mas eu confesso para você, posso falar, eu não tenho a melhor técnica do mundo no barco. Eu acho que o que eu tenho no barco é um feeling bom dele. Se você for me ver remando, desde que eu comecei, muitas pessoas falavam que eu remava muito feio, enfim. Eu não tenho a melhor técnica ainda, né? Eu estou evoluindo ainda. Quanto mais que eu... Graças a Deus. Se você não tem a melhor técnica e já é a melhor remadora do Brasil, então quer dizer que você vai ficar cada vez melhor. Isso dá uma esperança de que vão vir resultados maiores. Dá um insight, aí você fala, é isso. Você sente o barco de uma maneira, aí você fala, é isso, aí você lembra do que o técnico falou e aquilo faz sentido para você na água. Então é uma coisa muito cada um. Por isso que eu acho que quanto mais você rema, quanto mais a quilometragem, você vai ficando, óbvio, melhor em condicionamento físico, mas é o momento que você consegue ir criando feeling, tendo percepção do barco. É só com quilometragem, não tem jeito. Então, o tanto de volume que eu fiz o ano passado me proporcionou conseguir ter essa consciência na hora que eu estava remando, entendeu? O Renan está falando aí que o segredo é fazer o barco andar. Simples assim. O Renan dá muito pitaco na sua remada? Como é que é? Muito, muito. Ele fala sempre muito. E quando ele eu sei que eu realmente fui bem, porque ele é uma pessoa muito crítica, mas eu até acho bom. Legal. O Renan falando isso, eu me lembro de uma vez, eu acho que foi na casa do Renan. Eu não sei se foi na casa do Renan ou na casa do João Palazão. E depois de um Troféu Brasil que a gente correu lá, a gente foi para a casa de um dos dois, eu não estou lembrando agora, para assistir os vídeos do Troféu Brasil lá em São Paulo. E o Ailson tinha conquistado o primeiro brasileiro dele. O Renan pode me corrigir se eu estiver errado. E o Ailson tinha uma remada completamente diferente de todo mundo. As pessoas até brincavam, né? Até ficavam rindo. E aí, eu não sei quem foi que disse, pode ter sido até o próprio Renan, que falou, o barco dele anda, é isso que importa. É o campeão, é o melhor. Então, essa técnica dele é excelente. O barco anda, né? Ele sempre me falou isso, porque quando eu comecei, eu já tá aqui só. Eu lembro da minha primeira seletiva em 2014, eu tinha já 29 anos, né? Comecei com 28, com 29 eu fiz a primeira seletiva. E aí as pessoas falavam assim, essa aqui é aquela ali que entrou agora, né? E
E eu assim, remava feio. Feio. Ainda não acho... É difícil eu postar. Olha, eu nunca posto eu remando no vídeo, no Instagram, porque eu sou muito crítica comigo mesma e eu não me acho muito bonita remando. Então, é por isso que eu não posto. E eu falava pro Renan, falava, nossa, minha gente, mas eu tô remando mal mesmo, não sei o quê. Ele falava assim, Vanessa, tá fazendo barcandá. É isso que importa. Óbvio, tenta melhorar a sua técnica a cada dia, mas ainda mais esquifista, ele falou assim, você vai ver numa final de esquife olímpica, de mundial, cada um remando de jeito. Você vai ver um campeão olímpico flexionando o braço aqui na hora da pegada, da puxada, uma outra pessoa fazendo alguma outra coisa de errado, um pegando na volta. Mas essas pessoas têm alguma coisa ali de especial que elas conseguem fazer o barcandá e compensar o erro que elas têm. Enquanto você fizer isso, não se preocupa, vai lá e rema. E aí eu colocava isso na cabeça. Eu falava, não tá bonito, mas eu tô conseguindo fazer o barcandá, então tá bom. Não, eu quero conseguir remar tão feio como você assim, viu? Para ver se eu tivesse um décimo dos resultados que você tem. Vanessa, fala pra gente das suas conquistas nesse pouco tempo, né? Você começou em 2013, foi isso? Eu comecei a remar na metade do ano de 2012. Só que a minha competição por clube, né, aconteceu em 2013. Em 2012 aconteceu uma competição de estreante, essa que eu falei que eu fiquei segundo. E aí em 2013 eu comecei a correr o circuito nacional. Competi duble, minha primeira competição. Fiquei em terceiro. E aí, depois disso, eu treinei esquife. Em 2014 foi minha primeira seletiva. Foi um momento muito marcante para mim, porque eu tinha um ano e 5 meses, mais ou menos, de remo. Essa seletiva, a Fabi, a Beatriz e a Bianca. A Bianca, a Beatriz e a Fabi não participaram. Foi um ano que eles escolheram algumas pessoas como seleção permanente, elas não precisaram participar da seletiva. E era a primeira vez que eu competi a minha prova na eliminatória e ganhei minha bateria. Assim, eu lembro foi tão marcante para mim, porque nem eu esperava, assim. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Aí no dia seguinte, eu bati assim, um tempo que era bom na época, assim. Eu fiz, sei lá, 8,9, algo assim. Aí no dia seguinte, na semifinal, falei, vou tranquila, porque não tem responsabilidade nenhuma, né? Minha segunda vez que eu vou competir. Aí fiz 8,5, ganhei a minha bateria também. Fui para a final. Caramba! Foi assim, e na final eu encontrei com a Nayara, que é uma grande remadora também, que estava na final. Eu lembro de eu pensar assim, nossa, virou vento contra, o Renan já tinha me avisado. As pesadas vão sair forte, você faz a sua prova tranquila, você já foi muito bem, você acabou de começar, né? Mas é óbvio que o nervosismo bateu de qualquer jeito, né? E eu larguei e fiz minha prova. Quando chegou ali nos 1.000 metros, eu comecei a escutar a pá da Nayara, né? Eu falei, pô, não tô tão longe. E aí eu consegui ter uma reação nos 500 metros finais e acabei ganhando a prova. Na época não existia nem premiação, a seletiva não era uma competição que tinha medalha, mas aquele para mim foi minha medalha de ouro, foi um momento muito marcante na minha vida, porque foi a primeira vez que eu competi esquife, eu ganhei a seletiva, nem eu esperava aquilo, assim. Eu falei, olha, eu vou continuar nesse esporte. Foi aí que eu falei para os meus pais, eu vou me dedicar 100%, porque eu acho que eu vou conseguir ter um bom resultado. E foi daí para frente. Logo depois, eu engravidei. Eu entrei na seleção em 2014, em janeiro. Em março, aí eu voltei a treinar em dezembro de 2014, né, 9 meses depois. Em janeiro, aí eu participei de campings junto com a Fabiana, com as meninas da seleção, o Júlio, o meu técnico do Pinheiros, que era o Alexandre na época. E lá, com a Fabi, eu tive... O camping foi onde me abriu os olhos para eu enxergar o que eu precisava fazer para conquistar o que eu queria. O tipo de treinamento, como que eu tinha que ser focada. A Fabi é um exemplo disso, todo mundo sabe, né? Que ela é sempre foi muito determinada aí na carreira dela.
E treinar com ela, para mim, foi um grande aprendizado também, mesmo que por pouco tempo. E aí fui só engatando cada vez mais e treinando mais e mais. Aí participei junto com a Fernanda das seletivas, a gente se classificou para o Chile. Lá a gente também não fomos como as favoritas, né, para o Chile, e acabamos vencendo a prova na final. Foi um momento bem marcante também. Que show! Lá a gente foi campeã sul-americana, classificamos para o pré-olímpico em primeiro e conseguimos bater o recorde nacional ali do double leve na época. Depois disso, em 2017, 18, 19, aconteceram algumas competições. Eu foquei muito no esquife nesses anos e eu consegui, de 2017 até hoje, vencer as seletivas na minha categoria. No ano passado, foi muito suado, viu? Mas eu consegui. E o ano passado, em 2019, eu estava treinando muito, assim, muito, mas aconteceu um imprevisto que eu quebrei o pé, né? 36 dias antes do Pan-Americano. E aí isso foi também marcante para mim, porque foi um momento difícil. Eu me perguntei muito assim, nossa, por que comigo? Treinou tanto, faltam 36 dias para a competição, o meu Pan-Americano, né? Porque assim, eu já tenho 36 anos, então não fico pensando tanto, vou participar do próximo. Pode até ser, mas eu nem estava. Quebrou o pé como, Vanessa? Essa história nem todo mundo sabe. Andando na rua. Então prestem atenção quando vocês andarem na rua. Eu estava no Rio. Pisou no buraco? Não, eu tinha treinado de manhã, de tarde era folga, eu fui tomar um açaí. Quando eu saí do açaí, eu fui atravessar a rua e do meio-fio, né, da guia para o meio-fio, sabe quando você pisa só para tipo esperar o carro passar? Só que eu já saí da calçada. Nesse momento eu pisei num coquinho que vocês chamam de amêndoa no Rio de Janeiro e eu torci o pé nesse momento e acabei fraturando o quinto metatarso, igual o Neymar. Eu quebrei exatamente. E caramba, eu não desloquei o osso, foi só a rachadura, assim, então era um pouquinho mais fácil, não precisou de cirurgia. Eu fui ajudada aí pelo médico Roberto Naon, que muitas pessoas conhecem, agradeço muito a ele. A Natália Mourão também foi médica minha, agradeço muito a ela também. E todos os meus companheiros de equipe que me ajudaram muito, me buscavam todo dia, Evaldo, Show, Manjuba, Vinícius, não posso esquecer de ninguém. A Ianca, a Isabelle, bom, enfim, uma galera me ajudou muito nessa época, que foi um momento difícil, porque eu tinha 36 dias antes da prova, as 2 primeiras semanas eu engessada, eu fiquei um dia no que eu podia, tem até um post no meu Instagram, como que eu fazia musculação, fiz muito braço, uma galera, os meninos do treino, não vou lembrar todos agora, mas muitos buscaram uma bicicleta para mim, de braço, né, handbike, e eu fiz handbike umas 3 semanas, depois de 3 semanas eu comecei a levemente apoiar o pé, assim, em alguma base para conseguir remar, fazer o remergômetro com uma perna só. E 30 dias depois eu entrei no barco pela primeira vez, ainda com o pé quebrado, e viajei para o Peru com o pé quebrado. Competi lá com o pé quebrado, né? Eu mancava, mas eu queria disfarçar que eu estava mancando para minhas adversárias não verem. Mas caramba, Vanessa, você é sobrenatural, é incrível, que história bacana. Eu mancava lá na competição, só que eu fingia que não, né? Porque eu tirei a bota, que eu viajei de bota já ortopédica, tirei o gesso antes, com 30 dias eu tirei o gesso e eu tinha que ficar pelo menos, teoricamente, 8 semanas. Então eu fiquei 4 semanas de gesso só. Caramba, mas remando, como eu não tinha o apoio do peso do meu corpo, eu não sentia tanta dor. E na adrenalina da prova, barco, né, naquela situação. Mas eu fiquei tão feliz na prova porque consegui passar pela eliminatória do Pan-Americano sem pegar repescagem e no dia da final eu consegui abaixar ainda meu tempo, fazer abaixo de 8 minutos. Nessas condições era o máximo que eu conseguiria fazer, mas
depois disso eu saí da competição pensando, olha, mesmo com tudo isso que eu sofri, eu vim aqui e eu cheguei em 5º lugar e eu não peguei repescagem e eu abaixei meu tempo na final. Então, assim, cabeça no lugar, porque as coisas